economia azul não é um nicho, ela é um setor consolidado. Tem muita gente trabalhando. Assim, na Europa aquilo já é muito grande, já gera um bom dinheiro há bastante tempo. Quando a gente fala de oceano, ainda acho que é muito longe para as pessoas, mesmo o pessoal que trabalha com sustentabilidade há bastante tempo, acho que enxerga o oceano como um lugar meio paralelo. Então, mesmo dentro da minha área de trabalho, tem os profissionais do clima e tem os profissionais do oceano e a gente não se integra. E essa discussão ela só acaba prejudicada quando a gente tem essa setorização. Uma das interseções aí do meu trabalho é trazer o oceano justamente para a educação, né? Santos, por exemplo, é uma cidade bem referência no tema, porque é a primeira cidade do mundo, não é do Brasil, mas do mundo mesmo, a desenvolver uma lei de cultura oceânica. Essa lei ela permite que as crianças nas escolas elas possam ter acesso ao oceano, a ter conteúdo sobre o oceano no currículo escolar. Isso é um avanço imenso, são ações diversas que precisam ser feitas, né? E aí, é claro, a gente precisa também de financiamento para tudo isso. Por isso que eu acho que é tão importante a gente falar com as empresas. Porque financiamento público para essas iniciativas de cultura oceânica, por exemplo, ele existe, mas ele é muitas vezes limitado para o que a gente consegue fazer. As empresas já estão entendendo que clima é importante, porque isso mexe com agenda ESG, mexe com gestão de risco, mexe com seguros. A gente viu no Rio Grande do Sul que aconteceu um tempo atrás, né? Tinham seguradoras que não tinham dinheiro para pagar ao tamanho da tragédia. Então, se a gente não tem um preparo para as mudanças do clima, também financeiro, muita gente vai perder dinheiro. E isso vai ser um problema enorme, porque as mudanças do clima elas são cada vez mais intensas. Muitas vezes a falta de informação que as pessoas têm de qualidade sobre o oceano, ou mesmo sobre sustentabilidade em geral, faz com que a gente caia nessas bolhas, né? Na bolha negacionista, onde você fala que a mudança do clima não acontece. Fala pessoal, começando mais um Baixada em Pauta. Eu sou o Matheus Miller, com vocês aqui mais uma vez, com a Roberta Lemos, que está aqui nos bastidores pela segunda vez no mesmo dia. São 2 programas gravados em sequência. Eu já deixei meu casaquinho ali para não repetir a roupa e já conto tudo para vocês, que é assim que é a vida, a realidade desse jeito. E hoje eu recebo aqui a Ana Vitória Tereza de Magalhães, que ela é consultora internacional, especialista em cultura oceânica. Exato. É isso mesmo? Isso. Você fala da tal economia azul, Falo. dos cuidados com o oceano, sustentabilidade, que estão tão aí presentes no nosso dia a dia e ao mesmo tempo tão esquecidos na prática, na realidade e nas tomadas de decisão. Sim. É isso mesmo? Essa é uma introdução certa, Ana? Sim, muito bom da forma como você falou, Matheus, obrigada. Curto, direto e reto. Exato. É assim, a gente tem esse termo de cultura oceânica, né, ele apareceu há mais ou menos uns 20 anos. Foi definido ali por um grupo de especialistas também, oceanógrafos, cientistas nos Estados Unidos, mas só recentemente que ele tomou essa projeção tão grande e que isso até veio parar no Brasil. E é um termo que busca trazer o oceano mais para perto das pessoas, porque a gente interage, de fato, de forma muito profunda com o oceano todos os dias, na cidade de Santos especialmente, porque é uma cidade muito icônica. Sim. Por isso, tem o porto aqui, que, enfim, está ligado com o resto do mundo. Mas, até para pessoas que, como eu, né, são do interior, eu nasci em Minas Gerais, se interagem completamente, porque o café, por exemplo, que sai de Minas Gerais, muitas vezes ele chega aqui no Porto de Santos e é conectado com o resto do mundo a partir do oceano. Então, a gente tem muitas conexões, tanto culturais, econômicas, sociais com o oceano. A cultura oceânica, ela busca trazer isso de uma forma mais desmistificada, também popularizar a ciência por trás do oceano para diversos públicos. E o público, em geral, também é um deles. Interessante, hoje a gente estava conversando aqui brevemente nos bastidores, você falou que está 10 anos na Europa, né? Que foi para fazer um curso, é isso, Sim. né? E começou na Itália e hoje, por 6 meses, né? Sim. Ficou, agora está em Portugal, nos Açores. E lá você se desenvolveu. Eu queria só entender como a mineira Ana Vitória,
a formação dela, né? Para Sim. hoje a gente falar que você trabalha com esse segmento, né? Com a cultura oceânica. O que você cursou? Como que isso surgiu na tua vida? Assim, eu cursei arquitetura e urbanismo, Tá. mas desde ali da faculdade eu já vinha com um interesse muito grande por oceano, porque eu sempre, mesmo desde criança, nutri um interesse grande por oceano, espaço Tá. e lugares assim remotos e extremos, né? Então, isso era uma coisa que sempre me fascinou ler sobre isso. Então, meu pai tinha uns livros, por exemplo, do Everest, e um dia eu peguei ali na estante dele, tirei um livrinho azul que era do Amir Klink. Uhum. Isso eu devia ter uns 15 anos por aí. E quando eu comecei a ler aquele livro do Amir Klink, eu fiquei fascinada. Porque, assim, eu pensava, como é que um brasileiro saiu da África, porque ele saiu de Luderitz, e fez essa viagem, da Namíbia, né? Fez essa viagem a remo e veio parar na costa do Brasil nos anos 80. Então, aquilo me deixou, assim, muito fascinada. E, enfim, comecei a ler bastante sobre isso desde aquela época, criança. E quando cheguei na arquitetura, eu notei, olha, a gente está estudando cidade, mas não está discutindo as áreas costeiras, não está discutindo a zona costeira, não está discutindo a influência que o mar também tem nas pessoas. E engatei ali um mestrado na área de planejamento marítimo, e foi aí que eu entrei, de fato, nessa área. E a tua ida para a Europa, ela moldou um pouco, porque assim, você foi para a Europa até para a gente entender, foi para estudar, para passar Sim. 6 meses. Qual era o estudo, o que você foi fazer lá e como isso te moldou e te levou a esse caminho de uma discussão muito mais ampla, né? Porque a gente está falando de cultura. Cultura é, como você mesmo disse já no início, é todo um ecossistema, né? E aí tem projetos também que você desenvolveu para a ONU, Unesco, né? Comissão Europeia aí com a rede global de escolas azuis, que a gente vai mencionar isso também. Ou seja, tua vida na Europa te desenvolveu ali, da tua formação. Foi meu percurso profissional foi ali, né? Exato, do teu mestrado ali para as zonas de áreas costeiras, mas assim, a questão da cultura praticamente toda aflorou contigo lá fora, né? Aqui também, viu? Aqui também? Porque... Como que foi essa transição e esse momento, para a gente entender? Olha, eu vou explicar como é que eu entrei nessa área, né? Então, Legal. assim, esse curso que eu fui fazer de 6 meses era um intercâmbio dentro da faculdade. Tá. Era ali um intercâmbio que a faculdade tinha, em Minas Gerais mesmo, a PUC Minas. Então, eu podia escolher várias universidades para ir. Tinha Itália, tinha Canadá, tinha Espanha. E eu tinha algumas amigas que tinham ido para a Itália, tinham gostado muito. E o curso parecia bem completo. Falei, bom, é esse aqui que eu vou fazer. Então, esforcei da primeira vez, eu não passei. Fui de novo, mais uma vez, da segunda eu passei. E acho que precisava falar italiano também, tive que estudar italiano por aí. Então, cheguei na Itália, comecei um curso de ecodesign. Falei, nossa, isso aqui está super relacionado com sustentabilidade. Só que esse curso, fiz ele durante 1 ano, né? E ali eu fiquei com aquela vontade de voltar. Falei, olha, eu não quero voltar para o Brasil ainda, né? Voltei para o Brasil uns 6 meses, fiquei aqui uma época, mas ainda fiquei com aquela coisa, né? Nossa, ainda tenho que me desenvolver lá, porque eu senti que as coisas ali também, naquela época, 10 anos atrás, corriam mais rápido nessa área da sustentabilidade. Então, estudei como fazer para entrar no mestrado, né? Não tinha muita vontade de seguir a vida acadêmica, mas queria me especializar nesse tema de oceano. E encontrei um mestrado que era a minha cara, porque era um mestrado itinerante. Então, era 6 meses em cada faculdade, eram 4 faculdades. Então, eu fiquei 6 meses na Espanha, na Universidade de Sevilha. Depois fui para a Universidade dos Açores, mais 6 meses. 6 meses na Universidade de Veneza, na Itália. E depois fiz um estágio prático na Comissão Europeia, onde ali eu pude entender todo mundo que estava trabalhando nessa área de oceano, de uma forma mais concreta, né? E aí que eu entendi, olha, a economia azul não é um nicho, ela é um setor consolidado. Tem muita gente trabalhando. Assim, na Europa aquilo já é muito grande, já gera um bom dinheiro há bastante tempo. Então, fiquei na comissão uma época e depois falei, olha, eu estou procurando uma coisa além para minha vida, sabe? Não queria ter esse trabalho tão técnico. E foi aí que a cultura oceânica entrou. Porque eu acabei descobrindo projetos e pessoas que trabalhavam nesse tema, que traziam o oceano justamente de uma forma mais
popular, digamos assim, né? Sim. Que comunicavam a ciência Sim. de uma forma diferente. É interessante isso que você falou, assim, você na Comissão Europeia lá, você realmente estava respirando aquilo, porque o tema sustentabilidade já é realmente muito mais avançado, mais debatido na Europa há tempos, né? Aqui sempre chegou para a gente no Brasil, desde sempre, parece que até hoje, por mais que se fale principalmente no ESG, e aí sempre as pessoas veem o S ali de sustentabilidade como se fosse o oceano, mas ainda principalmente, né? Mas ainda parece sempre um lugar assim secundário, né? A gente tem que cuidar, tem que fazer e não desenvolve, não faz. E o que me chamou a atenção quando recebi até a sugestão de você como convidada, essa questão de fato da cultura, porque a gente vai vendo esses setores dentro da cultura em eventos isolados aqui na nossa região. Economia azul. Como que a gente pode fazer com que as comunidades ribeirinhas transformem ali aquela área próxima à costa para se desenvolver, enfim, tirar recursos. Eventualmente, uma outra situação também falando de oceano, aí sim, da sustentabilidade, da importância da limpeza, das mudanças climáticas. É muito o nicho, o nicho das coisas que fazem parte dessa cultura, eles vêm aos picados para a gente e sempre de uma forma muito não simples, mas simplória, diferente ali, né? Tipo, o simples é você falar com a pessoa ali de uma forma acessível, mas ele não vem com aprofundamento, ele não vem com uma didática, com uma sensação de pertencimento, de não só a parte teórica, mas a prática também. Vamos falar de teoria, mas vamos colocar na prática. E como a gente faz? Você vê dessa mesma forma, a gente está nesse estágio de tatear assim as coisas, de começar, por mais que já seja falado, mas de não se aprofundar, de não evoluir o assunto? Eu acho que ainda está muito inicial, sabe, a discussão de oceano, porque é um lugar onde a gente não vai tanto ali, né? Nós somos pessoas terrestres, né? O ser humano se desenvolveu, enfim, na Terra. Então, quando a gente fala de oceano, ainda acho que é muito longe para as pessoas. Mesmo o pessoal que trabalha com sustentabilidade há bastante tempo, acho que enxerga o oceano como um lugar meio paralelo. Então, mesmo dentro da minha área de trabalho, tem os profissionais do clima e tem os profissionais do oceano e a gente não se integra. E essa discussão ela só acaba prejudicada quando a gente tem essa setorização, né? Você acha que então tem ruído no próprio ambiente em que você trabalha, que é para destrinchar isso? Exato. Mas aí você acha que é uma questão mais da dificuldade técnica que essas pessoas que são aí analistas, muitas vezes estudiosos do assunto, em entender como se comunicar com o público? Você acha que esse é um problema? Sim, e a cultura oceânica ela vem para ajudar justamente isso, né? Porque tantas vezes eu vejo também... porque assim, a gente tem, claro, a ciência que ela é feita e ela é complicada. A gente precisa ter um treinamento técnico para conseguir entender ciência, ler ciência, escrever um paper. Mas muitas vezes esse conhecimento que é feito, por exemplo, na academia, ele fica ali. Ele não sai da academia e ele pode auxiliar tanto diversos setores da economia quanto as próprias pessoas a entenderem melhor o ambiente do oceano. Então, a cultura oceânica ela vem também para trazer essa tradução, sabe, da ciência para o público, para as empresas que hoje, por exemplo, estão ligadas com a agenda ESG. Porque o oceano, é claro, é um ambiente que não são todas as pessoas que têm acesso também. O Brasil, por exemplo, a gente considera um país muito grande. Você tem muitas pessoas vivendo no interior, mas ele influencia a vida de todo mundo, até de quem mora, por exemplo, em Minas Gerais, que não tem ali um acesso ao oceano, porque o ciclo de chuvas, por exemplo, é ditado pela... Você tem que a gente está mais habituado aqui por ser de cidade litorânea, e quando tem uma mudança de tempo, ou quando bate uma ressaca, que a gente lembra, né, dos problemas da mudança climática. Então, a mudança climática está sempre batendo a nossa costa, não vou nem falar a nossa porta, a nossa costa aqui. E aí sempre o pessoal fala, não, as mudanças climáticas, e o tema vem à pauta.
E vem a pauta sempre com aquelas questões, o aquecimento dos oceanos, a mudança dos ventos. E isso, como você falou, vai interferir todo mundo, porque o oceano é o que mais temos no globo, né? Então, venta daqui, venta de lá, e tem toda essa mudança, de fato, no clima. Mas mesmo assim, mesmo quando a gente discute, quando o problema acontece, é sempre de uma forma emergencial, é sempre uma discussão rasa e momentânea. Nossa, você viu a ressaca? Nossa, realmente mudou o tempo. E o que a gente pode fazer para contribuir? Que políticas públicas a gente tem que fazer para mudar isso? Falta isso? Falta. Esse é um ponto. Segundo ponto, que a gente vê as pessoas comentando. Por quê? O que eu vou fazer? O que eu vou mudar se, na verdade, no meu dia a dia, na minha rotina, se, na verdade, os governantes não fazem nada, e mesmo que o Brasil faça, não depende só de nós. Tem aí os países da Europa, tem os Estados Unidos, né, a América do Norte, que são poluidores, que não sei o que ficam dentro daquelas cotas de poluição, né, ficam usando países subdesenvolvidos da África para que possam continuar gerando poluentes, e tudo isso vai impactar no oceano. Sim. De forma prática, para a gente tentar, aí sim, de maneira simples, atingir quem está nos ouvindo, o que essas pessoas, o que nós, réis mortais, podemos fazer e como a gente pode conscientizar o próximo e mudar? Eu acho que o caminho é sempre pela educação, não tem como. Então, uma das interseções aí do meu trabalho é trazer o oceano justamente para a educação, né? Santos, por exemplo, é uma cidade bem referência no tema, porque é a primeira cidade do mundo, não é do Brasil, mas do mundo mesmo, a desenvolver uma lei de cultura oceânica. Essa lei, ela permite que as crianças nas escolas, elas possam ter acesso ao oceano, a ter conteúdo sobre o oceano no currículo escolar. Isso é um avanço imenso, já possibilita que discussões elas passem ali dessa profundidade baixa, né, para se tornar coisas mais profundas. Então, começando, acho que pela educação, a gente consegue atingir outros setores e começa a entrar em conversas também mais incisivas e mais profundas, por exemplo, com o setor privado ou com quem muitas vezes causa as mudanças do clima, né? Então, pela educação, acho que a gente tem uma boa entrada para iniciar a falar a discussão de oceano. E Santos, por exemplo, é uma cidade que é uma grande referência nisso. Tem também no Brasil um projeto que é muito legal, que se chama Rede de Escola Azul. As escolas azuis, elas iniciaram em Portugal faz quase... Foi em 2016. Minha matemática, às vezes, é horrível. A memória, no caso, né? 2016. Então, ali... esse projeto da Escola Azul em Portugal, ele foi tão bem sucedido, ele foi criado por uma colega minha que se chama Raquel Costa. Foi um projeto tão bem sucedido, feito por ela e pelo time da Escola Azul ali em Portugal, que ele se espalhou para outros países. E no Brasil ele teve uma aderência muito boa. Então, essa rede de Escola Azul, que aqui ela é coordenada pela Unifesp, o Projeto Maré de Ciência, ela possibilita que os professores sejam treinados no tema oceano, e que as crianças, né, os alunos, passem a ter um acesso à educação de qualidade sobre o oceano. Então, com essas iniciativas, né, a Lei de Cultura Oceânica, a Rede de Escola Azul e agora o Currículo Azul, que está iniciando a ser desenvolvido no Brasil a nível nacional, a gente tem uma mudança nesse diálogo, porque você parte da educação para também trazer aí outros atores, porque a escola ela também não é uma coisa isolada, né, completamente do mundo. Uma escola ela pode ter parceiros, pode ter palestrantes, pode ter a comunidade que se envolve com ela, e aí você passa a trazer o oceano de uma forma mais profunda. Então, a escola é uma comunidade mesmo, né? A gente sempre fala de ser o nascedouro ali, as crianças estão absorvendo, elas vão levar isso para casa, para os pais, né? Vai pulverizar de uma forma positiva essa informação. E aí você fala da formação e da educação, que sempre para mim, assim, qualquer tema, educação, cultura, são básicos, né? Para a evolução de qualquer espécie, principalmente da nossa. Mas essa questão da educação, ela demanda tempo, ela demanda
tem aí a palavra que vem na sequência, formação. A gente está formando, começando agora, 2016, como você citou, da rede, né? Agora aqui Santos, com leis e tudo mais. E a população é muito imediatista. E, na verdade, além de ser imediatista, e como eu fui imediatista também, porque a gente acaba não sabendo, não tendo esse conhecimento que você tem dos estudiosos, dos acadêmicos no assunto. Além do imediatismo, o tempo também é imediatista. Não só a população, mas ele é implacável. A gente vê aí os efeitos climáticos de forma implacável. Isso não é... É estudo, mas assim, isso já é sentido, né, na pele das pessoas, os impactos, né, das mudanças climáticas. Existe alguma perspectiva dentro dessa formação, desse trabalho que é realizado, de uma mudança sensível nas tomadas de decisões? Aí realmente a perspectiva, porque vai depender que essas pessoas formadas também executem, né? Sim. De uma mudança no comportamento de políticas públicas a partir de um determinado prazo, para que a gente veja de fato e na prática uma mudança após essa formação toda? Olha, é um processo que leva muito tempo. Desculpa. Não tem como, né? Assim, são ações diversas que precisam ser feitas, né? E aí, é claro, a gente precisa também de financiamento para tudo isso. Por isso que eu acho que é tão importante a gente falar com as empresas. Porque financiamento público para essas iniciativas de cultura oceânica, por exemplo, ele existe, mas ele é muitas vezes limitado para o que a gente consegue fazer, né? Então, por isso que eu sou grande defensora de ter, claro, governos, mas também ter empresas, organizações, fundações também, muitas vezes o setor da filantropia ligado também. Mas as empresas, eu acho que precisam interiorizar, de uma certa forma também, que a discussão de oceano é importante. Eu acho que já tem um grande avanço hoje. As empresas já estão entendendo que clima é importante, porque isso mexe com a agenda ESG, mexe com gestão de risco, mexe com seguros. A gente viu no Rio Grande do Sul que aconteceu um tempo atrás, né? Tinham seguradoras que não tinham dinheiro para pagar ao tamanho da tragédia. Então, se a gente não tem um preparo para as mudanças do clima, também financeiro, muita gente vai perder dinheiro. E isso vai ser um problema enorme, porque as mudanças do clima elas são cada vez mais intensas e se torna até mais difícil de prever também o que pode acontecer. Então, para o setor financeiro, eu acho que muitas pessoas já estão vendo que isso significa perda no bolso, né? E as empresas, acho que já perceberam também que essa perda vai acontecer. Então, por isso que eu vejo que tem muitas já nessa vanguarda da mudança a partir do ESG, porque é onde toca nelas, né? No bolso. Essa agenda do ESG, isso tem sido fundamental, né? Para quebrar aí uma barreira. A questão da empresa que não segue as diretrizes, elas acabam ficando aí... Muitas vezes... Ela deixa de ter um valor competitivo também, Exatamente. Porque o consumidor também acaba sendo mais Exatamente. As pessoas estão atentas a isso, né? É o poder de escolha, aquilo que eu estou falando. Quem não consegue fazer de imediato ali porque acha que não vai surtir efeito, pelo menos nas escolhas, né? Elas acabam escolhendo aquelas empresas que estão mais alinhadas com essa nova agenda. Isso tem se mostrado na prática, de fato, um grande diferencial, um caminho acertado. Vocês veem isso nos estudos de vocês? A agenda ESG ela teve um boom ali, né, por volta de 2020. Muita gente começou a trabalhar isso, algumas empresas de forma boa, outras de forma mais superficial. Mas agora, enfim, com as medidas que o Trump tomou recentemente, ela deu uma retraída. Então, é um efeito um pouco, enfim, colateral das medidas do Trump, foi que a agenda ESG ela deu uma retraída, mas ainda tem muitas empresas que estão atentas a tudo isso. Eu acho que, de alguma certa forma, é um pouco difícil que esse movimento ele não avance, frente, porque não tem muito o que fazer. As mudanças climáticas elas estão acontecendo. Ou as empresas adaptam, elas vão perder muito dinheiro no futuro. Então, a questão da cultura oceânica ela também entra porque
Hoje, na própria agenda ESG, o oceano, muitas vezes, ele é deixado de lado também. Então, a gente vê muita discussão, de novo, né, sobre clima, mas não se tem essa discussão sobre como o oceano está ligado com as mudanças climáticas pela regulação, pelas correntes, pelas chuvas. E as empresas, muitas vezes, têm impactos diretos no oceano. Um deles que a gente sabe é o clássico do plástico, né? Todo mundo, quando anda na praia, vê ali o plástico, mas tem outros, né? Então, a indústria da moda, por exemplo, ela tem um impacto tremendo na água, né? No tingimento, por exemplo, de peças. Então, trabalhar essas questões é muito importante. Assim, eu acho que eu ainda sou esperançosa, sabe? Apesar das coisas, às vezes, parecerem ter levado um rumo difícil, mas eu ainda trabalho com bastante esperança. Por isso que eu acho que, assim, trabalhar com o setor da educação é importante, porque a partir dali você abre, de fato, portas para que outros setores entendam que trazer educação ambiental para as pessoas. E, assim, uma empresa também não é um ente completamente isolado, né? Ela tem os seus colaboradores que também têm comportamentos, muitas vezes, ambientais ou nem tanto sustentáveis. Essa empresa também está em relação com uma comunidade. Ela tem, às vezes, o tratamento dos seus resíduos. Então, acho que trabalhar essa questão sempre de uma forma integrada é sempre importante. Você é de Minas Gerais. Isso. Você falou que se interessou pelo oceano ali com o livro do seu pai, né? Amir Klink, enfim. E lá em Minas Gerais, você, né, não tem oceano, não tem mar, como a gente já conversou, e as pessoas devem saber por geografia. Mas, espero, né? Eu espero. Mas é porque pra gente aqui é muito comum a questão, a ligação com o mar, com o oceano. E você falou das escolas aqui, da Escola de Santos, né, da lei em Santos, né, para que a gente tenha uma educação ali voltada para essa cultura. Como que é enxergado aqui no Brasil desconhecimento total mesmo, e na Europa essa questão da educação em centros não costeiros? Porque, como você disse, e a gente sabe, a influência é total, né, continental. Mas como que isso chega para esses centros não costeiros? Para escolas, você diz. Para as escolas, isso, para políticos. Porque, assim, isso tudo, eu sou um gerador de problemas aqui, você responda. só quero causar problema. Mas para político também é mais um custo, né? Vamos falar sobre cultura azul, mais uma aula na grade, mais um professor a pagar, mais material didático. E essa continha, esse grão de areia vai somando, pum, impactou. Sim. Né? Vamos falar sobre isso? Então vamos tirar alguma coisa da grade curricular? Olha, essa é uma briga muito grande, viu? Porque eu as acho pessoas que não assim, sabem. parece simples, mas não é. Né? É isso mesmo? Assim, a questão do currículo, ela é muito disputada. Porque educação hoje é política também, né? Então, o que você coloca no currículo te dá acesso ao que as crianças vão ter também como educação. Então, existe uma disputa muito grande pelo que vai ser incluído no currículo. E por isso que eu falo que ter cultura oceânica no Brasil e em Santos é uma vitória muito grande, porque existem muitas forças querendo colocar outras matérias no currículo, outras coisas no currículo. Eu lembro que quando eu estava escrevendo esse guia para a Unesco, que era o guia do currículo azul, eu entrei em contato com um expert na área de currículo. E ele me disse, olha, tem uma briga para o que vai entrar no currículo e o que não vai entrar. Então, ele já tinha tido contato com pessoas que queriam colocar, por exemplo, jogar xadrez no currículo. Então, assim, é tudo e mais um pouco. É ensino sobre, sei lá, etiqueta no currículo. Protocolo, todas essas coisas. Então, assim, a cultura oceânica, ela é mais um tema para incluir no currículo. E muitas vezes ela não é um tema prioritário, porque tem tantas outras coisas, né, que as pessoas precisam inserir. Mas eu vejo como um investimento a longo prazo. Sem dúvida. Porque educação ambiental não é apenas, né, aprender sobre o número de espécies que existem, ou
é algo essencial para a nossa vida em sociedade, né? Então, eu sempre dou exemplo assim, uma criança que está estudando hoje, ou alguém que estudou lá no passado, que teve aí um acesso, por exemplo, a uma cultura oceânica mais presente, ou a um conteúdo sobre o oceano, se essa pessoa se formar em diplomacia, né, e se tornar um diplomata, se formar em relações internacionais, seguir em Itamaraty, se tornar um diplomata, vai ser um diplomata que vai olhar muito para as questões de relação internacional do Brasil. E vai olhar para esse oceano inteiro que a gente tem, essa Amazônia azul enorme, né, que o Brasil tem, que também é um posicionamento estratégico muito importante para o Brasil. Então, a gente tem que pensar dessa forma, né? Um comunicador, por exemplo. Sensibilizar as pessoas para o tema, né? Já ter uma visão ali mais amistosa para aquele assunto, se permitir. É sempre curioso, né? Há tanto tempo a gente... Bom, eu também adoro esses temas que você gosta, assim, para um espaço... Extremos, né? Bom. Não sei o quê, é muito legal. E sempre ouvi, né? O que a gente já gastou de dinheiro, a gente Globo, né? Vasculhando o espaço, e não chega nem a 1/3 disso para pesquisar os nossos oceanos. Exatamente. A gente desconhece tanto, né, dos nossos oceanos e já vasculhou tanto espaço em busca de alguma coisa, de vida extraterrestre, e a gente não sabe o que tem aqui, não sabe cuidar da vida que está aqui. Exato. Juntando essas duas paixões tuas, né, espaço, oceano, quando você que tem esse conhecimento entende isso, que a gente deixa de priorizar o investimento aqui, e muitas vezes gasta em outros lugares que não estão levando a gente a nada nesse sentido, né? Sim. Tipo, é importante? Mas a gente tem que ter recursos aqui. Sim. O que você sente sobre isso? Assim, eu acho porque uma isso loucura. é uma tônica geral, né? Porque a gente está falando de investimentos, de empenho em determinada ação. Assim, ao mesmo tempo que o desenvolvimento tecnológico, científico, ele é sempre bom, assim, sempre... Depende, né? Tem ciências, como os nazistas usavam ciência, mas aquilo não era uma boa ciência, mas pronto. Mas, em geral, faz parte né? da história. As pessoas sim, as têm pessoas receio sabem, em falar sobre isso, mas, de fato, fez parte da história e, sim, tinha a ciência ali atrás, a ciência errada, a ciência do caos, a ciência do terror, que tem muito receio em falar, mas isso ensina a gente até hoje, né? O que não fazer, né? Com certeza. Exato. Então, assim, o desenvolvimento científico, tecnológico, ele sempre é positivo, porque ele traz, por exemplo, meu marido trabalha, estudou, fez um mestrado na área de engenharia física. Então, ele gosta muito dessa área também de espaço e etc. Então vocês se complementam, tá vendo? Você não só foi nessa trabalhar coisa, com isso, porque de resto a gente é super diferente. Entendi. Mas pronto, ali a gente tem muito assunto. Quando a gente vai conversar de Big Bang e tudo mais, a gente tem assunto para render. Eu não estudei, mas eu escolhi alguém que estuda. Ali nesse tema a gente se desenrola. Mas nesse aspecto, né, do desenvolvimento científico, sempre é bom, porque, por exemplo, uma tecnologia que a gente coloca no espaço, depois ela auxilia a medicina. Então, assim, a ciência ela se cruza em muitos lados, né? Então, muitas vezes, uma coisa que você desenvolve para satélites, depois você acaba utilizando até em outras áreas do dia a dia. Então, a mesma coisa para a ciência oceânica. Então, tem muito investimento que também se coloca em satélites que ajuda a observar melhor o oceano lá de cima. Então, a questão da poluição, mas mesmo questões com algas ou o transporte marítimo, a gente consegue observar se a gente tiver melhores satélites. Sim. Então, assim, uma coisa se conecta com a outra. Mas, de fato, tem muito dinheiro que vai para as ciências, astronomia e tudo mais, e que não é o mesmo investimento que a gente tem nas ciências do mar. Então, assim, ao mesmo tempo é uma loucura, né? Porque a gente fala, nossa, nós moramos aqui. Exato. O comentário, até essa análise aí, não é nem em tom crítico, porque assim, quem estuda, como teu marido, esse segmento vai falar, nossa, você conversou com aquele maluco, ele está falando isso, realmente tem tantos benefícios, né? O lançamento de um satélite, a tecnologia para estudar os oceanos, mas não é isso é a percepção, o senso comum, né? Porque aí é divisão de recursos mesmo. Ninguém está dizendo que não é importante você vasculhar aí a imensidão do universo, mas
temos outras prioridades, sim. como a educação, como estudar aqui a nossa biodiversidade, os Exato. oceanos. Então, assim, realmente redistribuir melhor os recursos, pensar melhor nas ações. Se a gente tem pouco dinheiro, é escasso em recursos, né, financeiros, que seja uma tomada de decisão mais assertiva. Sim. E muitas vezes, quando você fala para mim da grade curricular, do xadrez e da etiqueta, eu vejo que a gente está bem longe de ser assertivo em algumas decisões. Isso te traz uma certa angústia no teu dia a dia de trabalho? Vendo que você está conversando com uma pessoa que é leiga no assunto de forma teórica, de estudos, enfim, na ciência do dia a dia, né, no que vocês debatem, mas que ao mesmo tempo é um reflexo, lógico, tipo, eu lido com isso diariamente, com reportagens, escuto especialistas, o pouco que eu tenho de bagagem é o que eu absorvo. Mas muitas das minhas dúvidas são as dúvidas das pessoas na rua, como eu disse. Por que eu vou fazer isso se nada vai mudar? Sim. Como é lidar com essa questão diariamente? Porque eu vejo isso um caminho sem fim, assim, é um looping eterno, né? Parece que as coisas vão se repetindo sobre esse tema em específico. Você fala sustentabilidade, né? Sustentabilidade. Assim, não sustentabilidade é essa questão da cultura. Exato. Oceânica mesmo. Economia azul, como você falou, né? De tudo, educação. A questão da sustentabilidade mesmo, ela é complexa. Então, assim, nós podemos individualmente reduzir os copos plásticos que a gente usa no dia a dia, deixar de usar canudinho. É uma ação individual? Muito legal quem faz? Ótimo. Eu também procuro reduzir muito o meu consumo de plástico, por exemplo, porque a gente sabe que ele tem um impacto direto no oceano. Só que o individual, ele não basta, né? Então, a gente precisa de mais pessoas fazendo a mesma coisa e ao mesmo tempo, porque senão de fato não tem resultado. E não bastam as pessoas, digamos assim, os cidadãos, né? Não basta. Você precisa de governos engajados nessa discussão. Você precisa de empresas também. Então, é um esforço coletivo. E tudo que é coletivo leva muito tempo. Sim. Eu tendo a dizer assim que eu sou esperançosa, porque senão eu não estava mais nesse trabalho. Então, exatamente. Se eu fosse negativa, eu não estava mais trabalhando aqui. Essa conversa me causa uma angústia. Eu chego, caramba, mas aonde a gente vai chegar com esse papo, com esse desfecho? E eu fico imaginando você trabalhando com isso e debatendo medidas e esse trabalho com a rede global de escolas azuis que você ajudou a desenvolver. Vou querer saber um pouco mais sobre isso também. Mas eu quero voltar um pouco para essa sensação de angústia. Me tira isso do meu peito, pelo amor de Deus. Mas é normal. Eu vou dizer. Como que eu faço? Eu não consigo ver uma pessoa jogando lixo na rua. Eu vou brigar com essa pessoa e tomo um tapa. Eu sei, entendeu? Eu sei. Mas é como você disse, é muito maior. É muito maior. É política pública envolvida e aí a gente tem os interesses. Sim. Né? Você citou o Trump, né? A disputa, a corrida, mais uma corrida, né? Depois da Revolução Industrial, outras revoluções. Exato. e tal, que a gente não parou desde a Revolução. A corrida do ouro hoje embaixo do mar. Exato, então desde antes da Revolução Industrial, a gente já estava nessa questão de poluição assim desenfreada. E aí você vê mais essa disputa entre grandes países, que só acelera, parece que assim, é para a gente dar uma freada e só acelera o processo de poluição e sim. Né, e que acaba bloqueando a visão para esse assunto, porque fica tudo voltado em taxas e eu vou correr mais para conseguir menos e os processos, quando são acelerados, ninguém quer saber em qualidade, sustentabilidade, nem nada, só quer fazer pelo menor preço. Você vai tirar essa angústia do meu peito ou não? É assim, o que você está sentindo até tem nome. Ah, é? Tem uma síndrome? Tem. Assim, qual que é essa síndrome que eu já vou trazer para a matéria do G1? Ansiedade climática, tem esse nome. Então, assim, muitas crianças, inclusive, estão sofrendo com isso. Porque, sério mesmo? Sim, porque elas veem que muitas vezes é difícil, elas começam a estudar, né, o tema, e tem ali essa ansiedade de ver, né, o que vai ser do meu futuro. Você sofre disso?
Às vezes, viu? Não é Tá. sempre, porque eu não posso me deixar dominar pelas emoções, que senão eu não consigo fazer meu trabalho. Então tá bom. Mas sim, faz parte. Assim, já tive momentos mais difíceis. Então, assim, há uns 2 anos atrás eu até pensei, ai, vou mudar de área, sabe? Vou para outra área, porque é muito difícil trabalhar na sustentabilidade. Assim, como profissional individual, né? Eu estou iniciando uma empresa nesse tema, uma consultoria. É muito difícil, porque tem muitos bloqueios e tem, assim, muitos empecilhos também. Então, eu tive até uma empresa em 2018, no tema da sustentabilidade, onde eu fechei essa empresa em 2018. Agora é um outro momento, né? Porque o tema da cultura oceânica tem outro patamar. A gente tem a década do oceano acontecendo, tem muita gente querendo desenvolver projetos de cultura oceânica. Mas em 2018 eu abri uma empresa e fechei, porque eu não consegui mesmo clientes nessa área. Foi muito difícil. Entendi. Então, isso não é algo que... e eu até gosto de contar essa história, porque eu mentoro mulheres hoje também que estão iniciando a carreira na economia azul. Uhum. E eu trago para elas isso também. Eu falo, olha, não é fácil trabalhar em sustentabilidade. Então, não imagine que você vai trabalhar em sustentabilidade e vai conseguir ter, assim, milhões na sua conta, porque não é uma área fácil de se trabalhar. Por quê? Porque você tem que, muitas vezes, educar o seu cliente, né? Você tem que trabalhar com pessoas que não entendem nada de sustentabilidade e precisam fazer. Até para a gente contextualizar, como você disse que mentora mulheres, a economia azul, dessa mentoria que você faz para mulheres. Só vamos tirar desse lugar a economia azul e colocar no prático. Sim. O que é essa economia azul? Olha, são portos, é o setor de navegação, é o setor de biotecnologia. Pessoas que trabalham nessas áreas. Mentorias para essas pessoas. Exatamente. De como trabalhar, atuar. De como melhor atuar nessa área do oceano e até mesmo empreender, né? Porque tem muitos ramos diferentes. Tem um mercado internacional também de consultoria nessa área, mas ele ainda é um pouco invisível, né? Tá. Então, pessoas que estão ali um pouco mais infiltradas, como eu, a gente consegue observar oportunidades. Mas para quem está começando, às vezes não tem essa noção toda. Então, é o setor da biotecnologia, o setor, como eu disse, da navegação. Tem vários setores, por exemplo, até o setor de satélites está ligado com a observação do oceano. Tem a ciência, tem educação, você tem até jornalistas, né, que podem falar sobre o oceano. E tem o setor da comunicação também é outro. Tudo que está relacionado ali ao tema oceano entra na questão da economia azul. E aí, até já aproveitando esse gancho, já para, como tem falado tanto de ter um diálogo simples, a gente fala da cultura oceânica. E você mencionou no começo alguns nichos dentro dessa cultura. Tem economia azul. O que mais que a gente pode elencar aqui para quem está nos ouvindo agora, para se situar, né, do que é essa cultura? Tem a economia, quais os outros segmentos que ela pode entender como cultura? Olha, não sei se eu entendi bem a sua pergunta. A questão da cultura, não, que você mencionou no começo. Cultura oceânica. Dentro da cultura oceânica tem economia. Ah, sim. Olha. Aí tem alguns outros nichos. Claro. Quais são? Assim, colocar realmente em gavetas, né? Para as pessoas irem abrindo e entendendo o que significa cada um. Bom, a economia azul, então, ela tem ali várias aplicações, né? Uma delas, por exemplo, passa pela educação. A cultura oceânica é um deles. E está ligada, então, com governos, com... não sei se eu entendi muito bem essa pergunta, acho que eu estou enrolando. Mas eu também acho. Que você me dissesse melhor. Não, cultura... Vamos lá, destrinchando. É importante isso acontecer, porque são cultura oceânica. Esse é o tema, né? Isso. Esse é o termo. E dentro da cultura oceânica a gente tem economia azul, certo? Não, na verdade, assim, você tem um então, setor da economia, que é o setor da economia azul. Setor da economia, que é economia azul. Sim, que é toda a economia voltada para o mar e para o oceano. Para o oceano, em geral. Mas quando a gente fala em cultura oceânica, a economia está dentro da cultura oceânica. Não, na verdade, eu diria que era o contrário. Porque é o contrário? Então, economia... Sim. Não tu sei, entendeu são coisas que se entrelaçam, sabe, entendeu na minha dúvida? cabeça. Porque no começo do programa você falou, a cultura oceânica é o maior. Sim. E dentro tem alguns segmentos. Entendi o que você está falando. Tu entendeu? Ok. É assim... É como se fosse... É isso, diria, é o topo e a cadeia. Mas eu diria que assim, a economia azul... Não, faz parte. Faz sentido? A economia azul é um setor da economia, pronto. Tá. É onde
a gente tem ali todo o setor econômico de portos, transporte, Perfeito. turismo, biotecnologia, etc. E a cultura oceânica, eu diria que ela é uma ferramenta para ser usada tanto por esse setor quanto por outros setores para trazer o oceano mais próximo das pessoas. Então, a cultura oceânica, eu não diria que ela é um setor. Pode até agora começar a se consolidar, porque é uma coisa muito nova, mas ela é uma ferramenta. Eu coloquei ela como um guarda-chuva, mas na verdade não, ela é um complemento. Ela é um complemento, Ela é é um conceito, né, que auxilia a trazer informações sobre o oceano de uma forma mais simplificada. Então, por exemplo, voltando lá na história do livro, quando eu era criança. Perfeito. Né? Se não fosse aquele livro do Amir Klink, quando eu era adolescente, eu nunca teria me interessado por essa área. Talvez eu teria ido para as artes, talvez eu teria ido para arquitetura mesmo, que foi a minha formação inicial. O Amir Klink, por exemplo, ele trouxe o oceano ali no livro dele de uma forma tão aberta e tão inspiradora, porque ele fala que teve um dia que ele estava de barco e olhou no olho de uma baleia, que aquilo mudou a vida dele. Então, esse tipo de história, eu acho que faz parte também dessa cultura oceânica, porque a gente muitas vezes não fala de oceano de uma forma muito técnica. E isso fica um pouco chato para as pessoas. Então, você criar essas narrativas interessantes sobre o oceano também é interessante. Por isso que a gente precisa também do setor de jornalismo, desse lado, né? Do nosso lado da cultura oceânica, porque são muitas vezes histórias que vão conectar com as pessoas. E na mídia, de forma geral, você já nota uma penetração maior do assunto? A abordagem do assunto ainda é muito superficial? O que você sente? Assim, vejo tanto boas práticas quanto más. Más práticas? Quais são? Vamos ver se eu me encaixo. É muito comum que a gente veja... Teve um tempo atrás, teve uma notícia que saiu de um banhista que foi mordido por um tubarão. Tá. E aquilo, eu acho que desperta um medo desnecessário nas pessoas. Dependendo da forma como foi escrita, né? Claro que isso é uma notícia. O banhista foi mordido por um tubarão. É uma notícia, porque aconteceu uma coisa que é um pouco incomum, né? Numa praia. Então, por que eu digo isso? Porque o tubarão, por exemplo, não... Para quem mergulha, para quem tá ali com mais contato, sabe que ele não é um animal agressivo que vem e te ataca, né? A não ser que você faça alguma coisa com ele, ou que, sei lá, ele leva um chute desnecessário, ou algo assim. Ele não te ataca. Então, só que, claro, né? Tem um risco estar perto do tubarão. Só que quando uma notícia sai dessa forma, eu acho que ela causa um certo pânico nas pessoas, que muitos já pensam, ok, então não vou entrar no mar. Ou outros pensam, se eu ver um tubarão, eu vou matar um tubarão. E acho que traz um pouco desse alarmismo, né? Então, talvez trazer essa informação de uma forma que, ok, a pessoa depois pode entender que não é para fazer nada com aquele animal, mas, né, melhor deixar ele no canto dele. Porque acontece muito isso, né? Acho que quando essa notícia saiu, aí depois, uma semana depois eu fui ver, tinham pessoas pegando tubarões ou mesmo outros animais do mar e tirando da água, então assim, ou fazendo fotos deles. Então acho que dependendo da forma como a notícia ela vem, ela depois influencia muito do comportamento do público, sabe? A questão da cultura. Exato, por isso que falam sobre o oceano tem que ser... Essa até agora do outro lado do balcão, né? Que a gente noticia, como você disse, isso é notícia, né? Exato. Mas é a forma como a gente faz e o zelo que a gente tem que ter. Como mencionei na corrida aí dos políticos, né? Da questão, quando você acelera muito um processo, os erros acontecem. E com um pouco de cuidado e zelo com a notícia que você leva aí ao leitor, você acaba não só noticiando um fato, como também levando conhecimento. Pegando o exemplo aí, Recife, questão de ataques de tubarão, o pessoal tem muito medo, existe uma história ali por trás, né? Questão de mudança de porto, de local, em que você tira a alimentação, mexe com o habitat daquele animal, onde ele se alimentava, comia peixes e tal, e você aproxima isso, você traz ali com a saída das embarcações, cria-se o rastro ali que o tubarão segue e acaba ele ficando perdido sem comida, rolando os ataques. Isso é uma cultura... É uma informação, né? Você mexe, você envolve, você informa. Teve uma situação que levou aquele animal... Exatamente. Né? Olha como é que ficou bem melhor. Então, mas isso é importante, você explicar. Só que na ânsia de noticiar, muitas vezes isso acontece. Isso realmente é um problema. E um problema da atualidade também.
isso daqui, tudo muito rápido. A tia do Zap, que está mandando mensagem. Como que é para vocês lidar com a tecnologia e com essas desinformações que chegam sobre o tema que você aborda também? Olha, tem muita pseudociência, né? Hoje de manhã eu estava até conversando com uma pessoa sobre isso. Porque assim, essa pessoa que eu estava conversando de manhã foi hoje... Ele é dentista e tem muita pseudociência no campo dos dentistas, porque as pessoas acabam fazendo tratamento errado, deixando de fazer tratamento, ou mesmo... Tenho medo de dentista. Assim, ninguém gosta daquela maquininha. Esse programa tá sendo síndrome ambiental, medo de dentista, uma terapia aqui, vamos lá. Mas assim, claro, né? Tem tratamentos que a gente tem que fazer, por mais que eles sejam doloridos, chatos, pronto, você tá com um canal, você faz o quê? Você vai deixar de fazer? Exato. Só que tem, acho que, gente que entra, começa muitas vezes a fazer conteúdo na internet e fala, use tal coisa, não... óleo de coco para escovar os dentes, não use pasta de dente. Já vi muito isso na área ambiental. Então, tem essas coisas que acontecem, né? Ao mesmo tempo, você tem muita pseudociência, né? Que é uma informação que se passa por ciência... Sim. Disfarçada, né? Então, vê uma pessoa muitas vezes com um jaleco falando algo, ou pode ser até alguém que diz que mudanças do clima não existem. Sim. Existe muito isso. E esse negacionismo, ele acaba se espalhando pelas redes de uma forma muito rápida, né? E ele chega nas pessoas que têm WhatsApp, por exemplo. Então, chegam na minha família, no interior de Minas Gerais. Então, que não é nem o vilão, né? É uma ferramenta mas, usada, assim, ele né? acaba Para. Exato. Né? Então, assim, uma das minhas grandes discussões é com os meus tios em Minas Gerais. É um problema, né? Porque eles recebem informação no WhatsApp. E às vezes é sobre mudança do clima. Mas eles te perguntam? Às vezes. Que Por bom. exemplo, sobre o desmatamento da Amazônia. Eles acham que não está acontecendo. Ou depois eles defendem que tem que acontecer. E eu falo, gente... Mas se eles te perguntam, eles ainda estão tentando. Pode Do contrário... ser que ainda tenha uma dúvida ali, né? Eu ainda tenho esperança. Eu falo, a minha esperança não morreu, mesmo com o negacionista. Porque... Mas é aí que tá, né? Muitas vezes a falta de informação que as pessoas têm de qualidade sobre o oceano, ou mesmo sobre sustentabilidade em geral, faz com que a gente caia nessas bolhas, né? Na bolha negacionista, onde você fala que mudança do clima não acontece. E isso acaba sendo prejudicial, né? Não apenas para a pessoa que consome aquela informação, quanto para porque isso se entrelaça, né? A falta de informação não é só sobre sustentabilidade, ela está ligada com uma dieta maluca que você viu que vai te fazer mal. Ela está ligada com um tratamento de dentista que não vai dar certo. Ela está ligada com um tratamento para pele que não vai funcionar. Então, ela se liga com muitas coisas. Às vezes as pessoas acabam até fazendo dano para si mesmo. E são tão atraentes, né? Exato, porque é muito mais fácil acreditar na solução milagrosa ou pensar, mudança do clima não acontece, então não tem que fazer nada. É confortável, né? Nesse ponto é até interessante, porque assim, na questão da informação, do jornalismo, a gente sempre aconselha. Tem uma dúvida, desinformação, vai buscar a informação em veículos de comunicação consolidados, né? Porque assim, a informação bem checada, bem apurada, ela demora muitas vezes mais do que uma página das redes sociais ou de um canal aqui do WhatsApp. Realmente tem uma checagem por trás. Não gosto desse veículo. Você tem N veículos, lógico, fica com a gente aqui no G1, né? Mas você tem N veículos à sua disposição. E no caso da tia do Zap, do seu tio do Zap, que tem aí o teu contato, eles têm o teu contato, conseguem tirar dúvidas contigo. Mas se o meu tio não tem o seu contato, não vou passar também, fica tranquila. Mas se ele tem alguma dúvida em relação ao meio ambiente, quais são os canais que ele pode buscar para se informar ou para tirar essa dúvida? Acredito que tenham canais para isso também, né? Assim, a primeira coisa eu diria que é bem fácil para todo mundo é dar um Google naquela informação que você achou. Por exemplo, desmatamento. Será que está acontecendo mesmo? Vamos ler melhor sobre isso. Vamos ver o que está nas notícias. Vamos escutar um especialista, né? Tirar ali uma horinha também, escutar um podcast sobre o tema, ler sobre o assunto. Acho que, de novo, não ser passivo, passa sobre informação. Passa pela esfera da educação. Não tem como falar sobre esses assuntos se a gente não interagir com isso. E, ao mesmo tempo que para
o ouvinte, ou mesmo a pessoa que está ali, o receptor dessa informação, é importante ele estar ativamente em busca dessa informação, é importante para o cientista também trazer a informação de uma forma mais simplificada, porque eu tenho muitos colegas cientistas, mas eles se trancam em laboratórios. Eles não conversam com o público. Isso faz com que a sociedade, em geral, perca interesse por qualquer ciência que chega, acha que aquilo é uma chatice, uma coisa que demora muito tempo e que é muito burocrática. De fato, isso tudo acontece, mas é assim que a ciência é feita. E você acaba não entendendo quais as aplicações dessa ciência no teu dia a dia. Então, hoje a gente não teria cosméticos se não fosse ciência. Sim. A gente não teria alimentação saudável se não fosse ciência, né? A segurança alimentar passa pela ciência. Então, acho que é a gente passar a entender como é que esses processos também funcionam. E o tio do Zap, no caso, ou as pessoas, né, de fato, Coitado curiosas. do tio do Zap, né? Ele sempre leva, mas é que ele inferniza a nossa vida muitas vezes, né? Ele não nos deixa em paz. E eu, especialmente, sou o alvo, né? Porque eu trabalho com sustentabilidade, então ele quer me converter. Olha, tio, ela te ama, tio. Tá? Eu gosto muito dele, mas fica né, assim, né? ele me manda muita fake news o dia inteiro. Então, assim, e eu tenho outros primos que sofrem com isso. A gente até conversa, às vezes, separado. Porque a gente sabe que esses tios nos mandam essas coisas. Mas a gente também não desistiu deles, né? Sim, aí que tá, a gente acha que é válido, né? Qualquer pessoa acha que tem esse direito à informação sobre sustentabilidade. Então, a fake news, por exemplo, ela cai ali nessa coisa das pessoas acreditarem no que é mais simples. Mas a gente tem que ter esse tempo de investigar, né? E foi, lógico, no meio ali do programa a gente comentou sobre isso, foi por isso a pergunta também, a questão dos termos técnicos, da abordagem, da linguagem usada pelo cientista, pelos estudiosos que eu mencionei, né? Que eu já recebi aqui outras pessoas, pesquisadores, que falam dessa dificuldade de manter um diálogo linear com a pessoa que não tem aquela cultura ou aquela vivência que você tem, né? Que falta uma aproximação, um approach ali diferenciado para que, opa, era isso que você queria falar? Ah, agora eu entendo. Sim. Falta realmente essa... É difícil mesmo, né? Mas foi com esse intuito que nasceu aí a rede global de escolas azuis, foi vendo essa dificuldade, foi pensando em todo esse perrengue, em todas essas angústias, foi daí que veio? Com certeza. É um trabalho... Conta para mim um pouquinho sobre isso, porque isso está realmente ligado à tua trajetória ali, claro. Né? O momento-chave da tua trajetória ali na Europa. É assim, quando eu fiz mais ou menos uns 5 anos de Europa, eu comecei a trabalhar como consultora na Unesco. Tá 10 anos lá, né? Há 10 anos, exato. E ali eu tive a chance de trabalhar muito próxima do tema de educação e do tema de oceano. Então, era justamente um trabalho que eu fiz ali, numa unidade específica da Unesco, que é a Comissão Oceanográfica. E essa agência ela é especializada em temas de oceano. Ali, tinha-se já vontade, né, desde o início, quando eu comecei a trabalhar com eles, de realizar essa rede de escolas azuis. Só que era um processo muito complexo de ser feito, porque você envolve todos os países, né, das Nações Unidas. Então, é algo que leva muito tempo. Então, foi construída, demorou bastante tempo para esse projeto sair. E hoje ela é uma rede que integra quase 50 países. Então, assim, quando a gente tem, claro, escolas individuais trabalhando o tema da educação do oceano de forma profunda, isso é fantástico. Mas quando você tem lá, de fato, já acontece. Isso já acontece. Em 50 países. Sim, alguns mais, digamos, com projetos mais avançados, outros que estão começando agora. Então, você tem, desde Cabo Verde, que tem projetos com escolas azuis, que é bem legal. Tem Portugal, tem a Itália, tem o Brasil, tem a Angola, que tem um projeto fantástico de escola azul, que até a ministra do Mar está envolvida, a Carmen Santos, que é muito bonito o projeto que tem lá. A Namíbia também, que é um projeto que começou com uma professora, que viu que os alunos estavam interessados nesse tema e começou a trazer ali num piloto, depois ela conseguiu aumentar esse projeto. Então, assim, tem países com realidades muito diferentes que fazem parte dessa rede. Legal que você mencionou alguns países aí, agora pontualmente, são países
que não tem essa estrutura toda, né? Tipo, são países que de fato sofrem com esses impactos. E às vezes sofrem com as mudanças do clima diretamente, porque afeta o peixe que é pescado, afeta as construções. Por exemplo, Portugal mesmo é um país que sofre muito com erosão. E, então, onde você constrói vai ser um lugar que possivelmente daqui a 10 anos não vai existir mais. Porque a erosão costeira vai acabar, enfim, destruindo aquele lugar. Isso acontece por causa dos ventos, por causa da água, do mar. Então, por exemplo, se a gente tivesse um setor imobiliário mais informado sobre a cultura oceânica, ele também escolheria melhor onde seriam construídas as coisas. Por isso que eu falo que a cultura oceânica é para todo mundo, né? Sim. Mas, assim, essa rede de Escola Azul, ela presente aí em 50 países, ela é um passo muito importante para trazer o oceano para dentro da educação. E aí deixa de ser aquela escola isolada, trabalhando o tema, porque a gente sabe que os professores têm ali um papel muito importante nisso, mas quando você está dentro de uma rede internacional, isso tem um outro valor, né? E então o professor passa a não estar mais isolado, os alunos também não, aquela escola também não, e você tem então uma possibilidade de ter intercâmbio de saberes, né? Assim, um professor da Namíbia pode trocar com um professor de Portugal, pode trocar com um professor da Bélgica, pode falar com alguém que está na Amazônia, no Brasil, e quando você tem essas trocas de tanto boas práticas, né, quanto más práticas, porque não é sempre que você faz um projeto com uma escola que algo funciona. Isso traz, acho que, um conhecimento muito único para essas escolas que fazem parte dessa rede. Você, brasileira de Minas Gerais, em Portugal agora, né, há 10 anos na Europa, falou que quando tinha 5 anos ali de Europa, começou a desenvolver ali, a trabalhar a rede global de escolas azuis. E que demorou um tempo. Quanto tempo isso demorou? E eu queria saber de ti o sentimento. Qual era a equipe? Era uma equipe muito grande por trás ali. Você era a única brasileira lá dentro. Qual que é o sentimento de fazer parte desse processo que é tão vital assim para mudanças climáticas? Sim. Assim, o contato que eu tive com as Nações Unidas foi desde o início dos meus estudos ali com o mestrado, né? Então, conheci muitos brasileiros trabalhando lá. Tem muitos brasileiros trabalhando na ONU hoje. Isso eu acho que é uma coisa um pouco invisível para as pessoas, mas tem muitos brasileiros trabalhando lá dentro. No time que eu trabalhei na época, eram mais italianos, portugueses, mas europeus, né? E tinha uma pessoa do México também. Então, latinos, assim, mas eram poucos, né? Então, eu sempre buscava trazer para o meu trabalho essa visão também do sul global, que a gente chama, né? Que é o sul do mundo. Então, aqui a gente enfrenta desafios diferentes, né, também. Então, eu sempre busquei trazer para o meu trabalho, dentro da ONU, mas fora também, essa visão do sul global. Foi um trabalho interessante, assim, que eu desenvolvi ali, porque, primeiro que é diferente, né? Alguém vir de Minas Gerais e trabalhar na ONU, porque é um trabalho que muitas vezes... Oceano. Exato. Então, é super difícil entrar, primeiramente, né? Porque você tem um processo seletivo muito rigoroso. Mas depois, também, é um trabalho que tem... É uma organização que também tem muitos europeus. Então, assim, você tem que, às vezes, adaptar muito da forma do seu trabalho para trazer essa visão de sul global tão importante, né? Mas acredito que nos últimos anos, assim, eu trouxe essa visão de uma forma bem importante. Eu acho que esse legado tão grande é a rede de Escola Azul, do trabalho que eu fiz ali dentro todos esses anos. E eu decidi sair porque eu vi que eu tinha mais oportunidades fora, sabe? Então, hoje, o meu trabalho está em outra... esfera, digamos assim. Eu trabalho com consultorias, não trabalho mais com a ONU, mas ainda trabalho em colaboração com a organização. E acho que é importante as pessoas entenderem também, por isso que eu falo, esse processo de mentoria que eu faço também, vem porque muitas mulheres me veem, às vezes, como referência. Entendi. Né? E elas querem entender, mas como você fez isso? Né? Como é que você saiu de Minas Gerais e foi trabalhar nas Nações Unidas? Porque teve todo um percurso que não é tão fácil, né? Então, essa resiliência que a gente também acaba desenvolvendo, acho que é importante.
Esse teu, só para, até a gente está chegando agora no final do programa, mas não posso deixar de perguntar, a questão da consultoria. Você saiu da organização e começa com a consultoria. Consultoria, lógico, você falou de mentoria para mulheres, mas acredito que é uma coisa maior, né? Sim. Empresas, como que funciona essa tua consultoria? A mentoria é individual. Sim, mas a tua consultoria, no caso. Sim, a consultoria, porque ela é... Tá em outro momento, como você falou. Em 2018 não deu certo porque não tinha público para isso. Mas e hoje? É diferente. Hoje, o público para cultura oceânica, ele mudou um pouco. Isso também é devido à década do oceano da ONU. Então, a ONU proclamou essa década para se trabalhar o oceano. Então, 10 anos para se trabalhar o oceano. Isso trouxe muita atenção para o tema, né, de ciências do mar e também da cultura oceânica. Então, nesses últimos 5 anos, eu vi que deu uma mudada da forma como o oceano até aparece também, de novo, nas notícias, mas a forma como até as empresas olham para isso e outras organizações também. Então, em termos de consultoria, eu auxilio tanto organizações, por exemplo, ONGs, a montar projetos, quanto escolas, né, que queiram desenvolver um projeto relacionado ao oceano, quanto também universidades que queiram, às vezes, traduzir a ciência que elas têm e deixar isso mais acessível para um certo público. Então, meu trabalho ele passa também muitas vezes pela criação de projetos específicos, né? Sim. Então, tem desde organizações internacionais que se interessam a realizar projetos em cultura oceânica, quanto universidades ou mesmo ONGs que queiram trabalhar o tema da cultura oceânica. Isso aí. Ana, eu te agradeço muito a atenção, a participação aqui no podcast. Eu sei que pode parecer, muitas vezes, tratando dessa forma, né, como um leigo pergunta raso e tal, mas acho que a gente vai descobrindo aí, né, desfolhando aí algumas questões e podem servir aí como uma oportunidade de aprofundar, no caso, nas histórias. O interesse surge, como você falou, uma mulher de Minas Gerais que foi para a Organização das Nações Unidas, passou por muita coisa para desenvolver um projeto tão legal, tão bonito, que muda aí a perspectiva a partir da educação. Então, isso por si só já é um motivo diferente das pessoas enxergarem esse caminho, né? Essa oportunidade. Como você falou, você viu um livro na estante do teu pai, você folheou e se interessou ali quando o Amir Klink olhou no olho da baleia. E outras pessoas podem se interessar também pela tua história. Acho que isso é o mais bonito da coisa toda. Então, eu te agradeço muito a atenção por ter participado, trocado essa ideia. E espero que tenham outras oportunidades, que você desenvolva esse projeto que realmente é tão legal e que eu pare assim com essa minha angústia e eu consiga vencer essa síndrome. Tomara. Assim, é normal, é o que eu disse, mas acho que acho que são fases que a gente passa, sabe? Eu também tive essa angústia, mas depois eu acho que a minha vontade de fazer uma coisa diferente, ela superou essa angústia. Entendi, tá bom. Então acho que faz parte. Mas muito obrigado, viu, pela tua participação aqui. Obrigada. É isso aí, pessoal. Você acompanha esse podcast e todos os outros lá na página do G1, no Facebook do G1 e da TV Tribuna, sempre aos sábados um corte do programa com os melhores momentos na TV Tribuna e nos tocadores, aplicativos de áudio, como você preferir chamar. Eu sou das antigas, eu chamo tocadores. Então é isso aí, até a próxima. Tchau.